O ministro Gilmar Mendes, decano do STF, negou ontem, dia 28, que a prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello seja um precedente ou um sinal da corte para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que responde a um processo criminal no STF sobre acusação de tramar um golpe de Estado. Collor foi preso na madrugada da última sexta-feira para cumprir a pena de 8 anos e 6 meses por corrupção em um processo derivado da Operação Lava Jato. Gilmar apresentou o chamado pedido de destaque, que é uma prerrogativa de todos os ministros do STF. Com isso, o julgamento é retomado no início do plenário físico e os ministros que eventualmente tenham votado na sessão virtual têm que se posicionar novamente. A decisão individual foi imediatamente submetida ao crivo dos demais ministros em uma sessão extraordinária no plenário virtual do STF na própria sexta. A votação, no entanto, foi interrompida a pedido de Gilmar Mendes, que considerou que o caso deveria ser analisado em uma sessão presencial dada a repercussão política. A estratégia do decano do STF foi esvaziada depois que os colegas começaram a antecipar seus votos no plenário virtual, formando maioria para confirmar a decisão de Alexandre de Moraes. Eu fico imaginando uma seguinte situação. As pessoas que tiveram que responder à Operação Lava Jato, que foram pegas com a mão na massa, que foram condenadas, que devolveram dinheiro, que cumpriram penas, que ficaram presas. Eu fico imaginando a cabeça do Collor numa situação dessa, porque ele deve estar imaginando, né? Porque todo mundo foi solto, foi uma festa total, todo mundo que foi pego com a mão na massa, que foi comprovadamente incriminado, foi para levado à sentença, foi preso, teve que devolver dinheiro, teve que devolver bens e tá aí todo mundo solto. E aí, como é que fica a cabeça do Collor perante uma situação dessa? Porque né? É porque aí o pau que bate em Chico não levanta nada pro Francisco, né? Essa máxima aí, pau que bate em Chico, também bate em Francisco, parece que não funcionou para o Collor. Exatamente. O que nós temos ou nós podemos destacar aqui? Bom, primeiro, essa questão de associar a condenação do Collor com a questão do caso do Bolsonaro, eu só vejo uma única semelhança. Pode ser que seja alguma limitação na minha visão aqui, mas eu só vejo uma semelhança. Ambos são ex-presidentes, exatamente. Agora, essa questão de associar, eu não sei, desconheço quem que começou a associar uma coisa com uma outra, mas são, pelo que eu acompanho nas reportagens, são processos separados, são objetos de acusação separados, e é óbvio que o ministro Gilmar Mendes, ele iria dizer que não tem ligação uma coisa com a outra. Se bem que eu pelo menos já vou arriscar uma opinião, eu já sei também o que vai acontecer com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu sempre falo isso aqui, mas eu vou arriscar uma opinião. Veja bem, por enquanto é opinião, não estou querendo adiantar nada, é uma opinião, eu já sei o que vai acontecer. E outra coisa que a gente percebe aqui também é essa situação, Adilson, que você comentou. Ou seja, Lava Jato, a gente percebe que está sendo feito aí um desmantelamento, ou seja, está sendo feito aí, está se desfazendo várias coisas que a Lava Jato construiu. Eu acho que, na minha opinião, houve ali uma comunicação, vamos dizer assim, entre procuradoria e juiz, mas longe de ser uma coisa que caracterizasse realmente algo que viesse a anular ou justificar a anulação daquele conjunto probatório que, na minha opinião, era robusto. Então, assim, para uma coisa vale, para outra coisa não vale. Então, assim, a gente tem muita dificuldade de entender essa questão dessa lógica de funcionamento aqui do Supremo Tribunal Federal. Então, é uma situação que... Bom, e outra coisa, né? De novo o Collor, quer dizer, de novo o Collor sendo pego, e já faz um tempo aí que esse processo estava se arrastando. Parece que agora ele entrou com um pedido para poder trabalhar. Então, eu acho que talvez... E parece que ele já recebeu, inclusive, propostas aí de trabalhar 40 horas semanais numa fábrica, né? Exatamente. Mas, Guelph, assim, o que você acha que cria de simbólico na prisão do Collor nessa questão do cenário político brasileiro?
Olha, eu acho que o que cria de impacto é uma situação que, como eu falei, primeiro, é a questão da atuação. Eu acho que a atuação do Supremo, assim, fica difícil a gente entender qual que é a atuação. Para uma coisa vale e para outros crimes que a gente percebe, se você for levar em consideração a questão da corrupção, outros estão sendo aí inocentados. Vide um deles que a gente percebeu, tá como nosso presidente hoje. É fato. A gente até fez a comparação aqui ontem, que muita gente fez pela internet, que no mesmo dia da decisão do Collor, a moça que pichou a estátua no dia 8 de janeiro pegou 14 anos de prisão, enquanto o Collor pegou 8. É uma comparação aí a ser analisada? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Os crimes são, apesar dos crimes serem completamente diferentes, o que dá para perceber é que a dosimetria da pena com relação à cabeleireira, ela está completamente fora da realidade. Eu não conheço, eu não sou advogado, mas assim, a gente se informa, nós nos informamos de forma suficiente para quê? Para perceber que uma questão de você colocar batom numa estátua, você ser acusada de você abalar o Estado Democrático de Direito, chegar a fazer golpe, está completamente fora da proporcionalidade. Isso assim, não precisa ser advogado para você perceber isso. Tá? E outra coisa que eu vejo também, impacto político. Quer dizer, você mostra aí uma situação que você tem um jogo político. Então, assim, o STF está dentro, tá, desse jogo político. E, para mim, STF, se for justiça, tem que julgar. Não tem que fazer política. Política tem que ser para o executivo e para o legislativo. Algo que a gente vem falando também aqui há um bom tempo. E eu vejo outros comentaristas também passando nesse sentido. Acho que judiciário tem que julgar. Tem que julgar perante a lei. A lei tem que sair em primeiro plano, e principalmente a Carta Magna, que é a nossa Constituição. Ela está sempre em segundo plano, porque missão dada é missão cumprida. O que acontece é que a gente percebe que foi dada uma missão, mas ainda não foi cumprida. Estou fazendo de tudo para que possa cumprir a missão. Né? Recentemente, eu tive um contato com um representante da Suécia, e ele até citou, numa palestra que ele ministrou, que eu estava presente, ele até falou, na Suécia essa questão de moral dos políticos, ela é muito rígida. Por exemplo, teve casos lá de uma pessoa que precisou renunciar, um político que precisou renunciar pelo fato que ele comprou uma barra de chocolate normal com o dinheiro público. E ele precisou renunciar. Então, me parece que aqui no Brasil, essa questão desse respeito, dessa moral com relação à questão política e pública, é que a gente percebe que ela tem valores completamente diferentes e, na minha opinião, valores ruins. Eu acho que isso é uma questão... Tem a questão técnica de legislação, tem a questão política da operação do Congresso, do Senado e do Poder Executivo, mas, assim, em termos de moralidade, a gente precisa evoluir bastante como país ainda. Eu diria que é lamentável a situação que nós vivemos hoje, sendo representados pelo STF. Né? A nossa justiça, de uma certa forma, ela está desolada, está abandonada, porque ela não está sendo levada a sério, não tem o mínimo de respeito com o cumprimento das leis, né? Eu acho que sim. O que a gente pede apenas é que a justiça se baseie na legislação e no bom senso, e nos princípios ali, que são aqueles princípios que dão base para todo o desenvolvimento do direito e das ações. É isso que a gente espera que todo o judiciário faça.